a mais uma aula de FPV e nesse vídeo aqui a gente vai estar falando de derivada direcional. Bom, como sabemos, as derivadas parciais elas vão nos dar as taxas de variação nas direções x e y, ou seja, derivada parcial em relação a x nos dá a taxa de variação na direção x e derivada parcial em relação a y nos dá a taxa de variação na direção y, ou seja, nos versores i e j. Já a derivada direcional ela vai nos ajudar a encontrar a taxa de variação de uma função de duas ou mais variáveis em qualquer direção. Isso é muito útil. Então, por exemplo, pela definição aqui, a gente vai ter que uma função, se ela for diferenciável em x e y, então ela vai ter uma derivada direcional na direção de qualquer versor, u aqui que eu chamei de u, que tem as componentes desse versor a e b, tudo bem? Então, a derivada direcional ela vai ser definida como derivada de f de xy na direção do versor u, é assim que você lê essa notação aqui, vai ser igual a derivada parcial de x em relação a x vezes a primeira componente, ou seja, que é o nosso a aqui, mais a derivada parcial de y da nossa função vezes o nosso componente em y aqui, que é o b. Ou seja, a gente vai pegar a derivada parcial em relação a x, multiplicar pela componente em x e somar com a derivada parcial em relação a y e multiplicar pelo componente em y. Como o nosso u aqui é um versor, a gente tem que lembrar que, pela definição de versor, para a gente tomar um vetor e torná-lo um versor, ou seja, um vetor unitário, a gente vai ter que partir do seguinte, que o nosso u aqui, ele vai ser nosso versor u, perdão, vai ser o vetor u dividido pela norma de u, tudo bem? Então, é dessa forma que a gente toma um vetor e consegue transformá-lo em um vetor unitário na direção do vetor u, tudo bem? Então, antes de tudo, vocês vão ter que fazer isso se o vetor ele não tiver se ele não ser um vetor unitário. E outra coisa é se o versor u ele faz um ângulo com o eixo x positivo, a gente vai ter o seguinte, que o nosso u ele vai ter componentes cosseno de θ e seno de θ, tudo bem? Fazendo simplesmente uma relação lá de triângulo retângulo, a gente vai conseguir encontrar que a componente em x e em y, se o nosso versor faz um ângulo com eixo x positivo, é dado por cosseno de θ e seno de θ. Então, como que vai ficar a nossa fórmula aqui da derivada direcional? Vai ser o seguinte, vai ser derivada direcional de f de xy na direção do versor u, vai ser a derivada parcial de x vezes o cosseno de θ, que é a primeira componente aqui, mais a derivada parcial em relação a y, vezes seno de θ, que é a nossa segunda componente aqui, tudo bem? Então, basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos, para a gente entender certinho como que vai funcionar. Para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo e vejo vocês na próxima aula.